Olá pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos começar agora mais um tópico do nosso treinamento de matemática chamado de porcentagem, de forma direta ao ponto, aquilo que você precisa saber. Lembrando que a porcentagem talvez seja o assunto mais cobrado em provas de concursos públicos, tá certo? Você vai encontrar questões que falam somente de porcentagem, tá? E você vai encontrar questões onde você vai estar trabalhando outros assuntos da matemática e automaticamente você vai encontrar a porcentagem dentro desse assunto. Então é muito importante que você fique atento a esses detalhes, tá certo? Então nessa primeira aula eu vou passar os tópicos teóricos que você precisa ter domínio, fechou? Então bora lá, vamos começar. Primeira coisa, quando a gente fala em porcentagem, nós estamos falando em algo do tipo, por exemplo, se você tiver aqui, ó, X%, certo? X% é a mesma coisa que X sobre o 100. Ou seja, toda vez que você tiver uma porcentagem, por detrás dessa porcentagem, existe uma fração onde o seu denominador é sempre igual a 100, correto? Você não pode esquecer isso. Aí, vamos lá, deixa eu pegar aqui um primeiro exemplo para você. Se você tiver 25%, certo? 25%. Se você aplica esse conceito, você vai ver que 25% é o mesmo que 25 sobre 100, tá certo? E muitas das vezes você vai ter que fazer o contrário. Você vai pegar um número na forma de fração e você vai transformá-lo, por exemplo, para a porcentagem, tá? Mas isso ao longo do tempo a gente vai colocando em prática. Então, 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Só que, esse é o primeiro passo. Você percebe que essa fração você pode simplificá-la. Então, 25 sobre 100 é uma fração que eu posso, por exemplo, simplificá-la por 5. Se você aplicar, então, você vai ter o seguinte: 25 dividido por 5, eu sei que é 5, sobre 100 dividido por 5, eu sei que é 20. Aí você fala assim, professor, eu poderia ter simplificado diretamente por 25. Poderia, sem nenhum problema, tá certo? Bom, vamos lá agora. Eu percebo que 5 sobre 20 é uma fração que eu também posso simplificar por 5. Eu venho aqui, ó, simplifico novamente, e aí nós vamos encontrar o seguinte: 5 por 5 eu sei que é 1, 20 por 5 eu sei que é 4. Ou seja, olha só o detalhe, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, pelo conceito que nós vimos, e a partir dali a gente foi simplificando. É o mesmo que 5 sobre 20, é o mesmo que 1/4. Só que é claro, o que mais vai acontecer, o que mais você vai usar é o seguinte: você entender que 25% é a mesma coisa que 1/4. Se você quiser fazer a volta, por exemplo, se você dividir 1 por 4, você vai achar 0,25. E como que a gente transforma 0,25 para a forma de porcentagem? Basta multiplicar por 100. Se você multiplicar aqui, ó, por exemplo, por 100, a vírgula ela vai andar 2 casas para a direita. E aí você acaba encontrando 25%. Então, o número em porcentagem, fração, número decimal, essa linguagem toda, elas estão interligadas. Então, quando a banca fala que vai cobrar aí o conteúdo de porcentagem, então você tem essa bagagem que vem junto. Então, tem que estudar aí fração, porcentagem, número decimal, as operações básicas, porque aí fica tudo envolvido, tá certo? Deixa eu pegar aqui uma segunda situação. Se você tiver, por exemplo, 15%, vamos lá, 15%, se você aplicar esse conceito, isso vai ser o mesmo que 15 sobre 100. Então, você tem que sempre lembrar que quando você tem um número em porcentagem, existe uma fração
por detrás dele, onde o seu denominador é sempre igual a 100, correto? Então, 15% é 15 sobre 100. Aí, no caso, o que acontece? Primeiramente, eu vou simplificar aqui por 5. Então, vai ser esse nosso primeiro passo. Vamos ver. 15 por 5 eu sei que é 3, 100 por 5 eu sei que é 20, correto? E aí 3 sobre 20 eu percebo que eu não consigo mais simplificar, correto? Não consigo mais simplificar. Se você dividir, por exemplo, 3 por 20, se você fizer o passo a passo, com certeza você vai achar 0,15, correto? Mas não é o caso, é só para você ver que é possível, tá certo? Então aqui foi a parte introdutória de porcentagem que eu apliquei para você. Só que ao longo do capítulo, na hora que você colocar em prática, você vai ver que tudo isso vai acontecer de forma automática. Então, o que eu quero pontuar com você agora? Você vai colocar o seguinte título. Escreva assim, porcentagem, coloque assim, porcentagem simples. O que acontece? Eu vou pontuar agora um detalhe que toda hora você vai pegar uma questão que você vai usar. Toda hora. O que eu vou pontuar com você aqui agora, que eu vou chamar de porcentagem simples. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o nosso primeiro caso. Vou chamar aqui de letra A. Você vai colocar assim, 10% de X, certo? Eu vou colocar 10% de X. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando aparecer esse D aqui, você precisa entender que se trata de uma multiplicação. Então, você vai ver lá que vai ter, calcule 20% de 180, um exemplo. Então, quando tiver esse D aqui, é a mesma coisa que multiplicação. Então, 10% de X, você vai ver que vai ser o seguinte, 10% é 10 sobre 100, como nós vimos o conceito. Aí você coloca 10 sobre 100, que multiplica X, certo? E aí, o que acontece? Você pode dividir o 10 por 100, vai ser 0,1x. Então, 10% de X é o mesmo que 0,1x, correto? Vou pegar aqui uma segunda situação. Se você tiver 5% de X, né? 5% de X, você vai agir da mesma forma. 5% é o mesmo que 5 sobre 100, pelo conceito que nós vimos, e aí você coloca vezes X, certinho? E aí você divide. Se você dividir 5 por 100, você vai achar 0,05x. Então tá aqui, 0,05x, correto? Então eu poderia ficar fazendo isso o tempo todo. Então essa linguagem, tantos por cento de x, por exemplo, você vai perceber que vai aparecer o tempo todo, tá certo? Muito bem, então até agora eu coloquei para você a definição de porcentagem e eu trabalhei com você a porcentagem simples. Ainda nessa aula eu vou colocar aqui aumento simples e desconto simples que eu preciso trabalhar. Então vou pegar aqui o espaço, você vai colocar o título, né? Vamos colocar assim agora, Primeiro coloque aumento simples. Vamos falar um pouquinho sobre aumento simples. Aí vai ser o seguinte, eu vou colocar uma situação, eu quero que você escreva assim, determine, até vou colocar aqui na frente, determine o valor de X, determine o valor de X após os aumentos. Aí eu vou colocar aqui duas situações, né? Vou falar assim, letra A, após, por exemplo, um aumento de 10%. Como que vai acontecer
esse aumento de 10%. Como que vai ficar? Você vai pensar o seguinte, se você calcular 10% de x, 10% de x, que nós vimos ali na porcentagem simples. 10% é 10 sobre 100, que multiplica x. Quando você divide 10 por 100, fica 0,1x. Então, esse vai ser o valor do aumento. Você vai pegar aqui, por exemplo, x era o valor, e aí você vai ter um aumento de 0,1x, que é um aumento de 10%. Então, x mais 0,1x é 1,1 que multiplica x. Esse fica sendo o valor final. Você pode transformar para fração ou vai deixar nesse formato aqui mesmo, tá certo? Então, determina o valor de x após os aumentos. O primeiro aumento de 10%. Então, 10% desse valor, nós vimos ali que é 0,1, aumentando fica 1,1x. Se você pegar agora, vamos pegar um segundo aumento aqui de 5%. Então, você vai pensar a mesma coisa. 5% de x, 5% você sabe que é 5 sobre 100, que multiplica x, isso é 0,05x. Estou fazendo rápido porque a gente já fez. Então, esse aumento de 5% vai ficar x mais 0,05x. É o aumento. E aí você soma 1 mais 0,05. Fica 1,05x. Então tá aqui, o aumento final ficou 1,05x. Correto? Perfeito? Então tá aqui. Então, aumento simples é assim que você pode pensar diretamente, tá certo? Aí agora, você vai colocar assim, só para você entender também. Escreva assim, desconto simples, que é também uma linguagem que você está acostumado no seu dia a dia. Desconto simples. Então, eu vou colocar assim, determine o valor de x, né, após os descontos. Então, agora vai ser o seguinte, após os descontos, nós vamos encontrar o valor do x. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, 10%. Após esse desconto. Se é desconto, a gente abate. Então, nós já fizemos esse cálculo, só vou aproveitar aqui, 10% de x é 0,1x. Então, se é um desconto, você coloca x menos 0,1x. E isso vai ficar 0,9x. Correto? Após esse desconto de 10%. Se você, por exemplo, fizer um desconto de 5%, então você vai ter que calcular 5% de x, você vai fazer o seguinte, esse desconto vai ficar 5% de x, nós já sabemos, que é 0,05x, então esse desconto você coloca x menos 0,05x. Fazendo esse cálculo, no caso, 1 menos 0,05, você vai achar 0,95x. Tá certo? Então, você tem aqui um primeiro desconto de 10% e aqui você tem o desconto de 5%. Belezinha? Então, nesse nosso primeiro encontro de porcentagem, falei para você o conceito de porcentagem, a definição, falamos de porcentagem simples, coloquei também aumento simples e desconto simples, tá certo? Bom, de teoria de porcentagem, agora é uma questão de prática. Na próxima aula, a gente começa a trabalhar os nossos exercícios, tá certo? Show de bola?
Então vamos para cima com força total da porcentagem que vai ficar mamão com açúcar. Fechou? Até a próxima! Estamos começando agora a nossa segunda aula aqui do conteúdo do bloco de porcentagem e nós vamos começar os nossos exercícios. No primeiro momento, você tem uma listinha com 7 questões direcionadas para você colocar em prática aqui comigo. Então, eu vou fazendo, tá? Vamos ver aqui se dá para a gente trabalhar essas questões em 2 aulas, para a gente fechar essa parte introdutória aí de porcentagem, tá certo? Então, logo aqui atrás de mim você está vendo a primeira questão, você tem o material. Deixa eu mudar a câmera aqui e vamos lá. A questão 1 vai falar assim: em uma escola trabalham 80 professores, sendo 70% deles somente no período da manhã. Veja bem. E os demais somente no período da tarde. Determinado dia, faltaram 4 professores do período da manhã e 25% dos professores do período da tarde. O número total de professores que faltaram no dia foram. Então, vamos começar a pontuar as informações. Nós temos um total de 80 professores, certo? 70% eles trabalham no período da manhã. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui, mas tem aluno que consegue quebrar várias etapas da porcentagem na sua cabeça. Não tem problema. Então, o primeiro cálculo eu vou fazer assim, ó. 70% de 80. Na aula teórica nós fizemos isso, certo? 70% é o mesmo que 70 sobre 100, que multiplica 80, correto? 70 sobre 100, que multiplica 80. Aí, eu vou simplificar aqui. 7 vezes 8 vai ser 56. Então, 7 vezes 8 é o mesmo que 56. Então, dos 80 professores, 56 professores trabalham no período da manhã. E o problema fala somente no período da manhã, certo? O restante, que equivale a 30%, mas eu não preciso calcular assim, eu posso fazer aqui, ó, 80 menos 56. Quando eu faço essa diferença, eu acho 24 professores. E esses 24 professores trabalham, o problema fala, ó, somente no período da tarde. Então, separamos aqui os 2 grupos, os professores da manhã e os professores da tarde, correto? Bom, agora a questão é o seguinte: o que acontece? Vamos continuando. O problema fala que 4 professores faltaram e são professores do período da manhã. Então, 4 do período da manhã faltaram. E o problema fala que 25% dos professores da tarde também faltaram. Então, o cálculo é esse aqui, ó. 25% de 24, correto? Vamos lá, 25% é o mesmo que 25 sobre 100, belezinha? 25 sobre 100 que multiplica 24. Só que aí a gente pode facilitar a nossa vida. Você pode aqui, ó, 25 sobre 100, por exemplo, eu vou simplificar diretamente por 25. Inclusive, é um dos exemplos que a gente fez na teoria. Então, você vai guardando essas informações. 25 por 25 é 1, sobre 100 por 25, que é 4. E aí você põe aqui, ó, vezes 24. E aí você pode fazer por etapas ou então finalizar. Mas vamos lá. 24 vezes 1 é 24 sobre 4. Se você divide 24 por 4, você acha 6. Ou seja, o que acontece? Faltaram 4 professores que trabalham no período da manhã e nós descobrimos agora que faltaram 6 professores
do período da tarde. Então, o problema pergunta o número total de professores que faltaram. Então, esse total, você tem 4 mais 6, que vai ser igual a 10 faltosos. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra C. Você vai perceber que tem questões de porcentagem que você vai interpretando as etapas, né? Que aplicar os detalhes da porcentagem vai ser ali o mínimo, tá certo? Então, você vai perceber que isso vai acontecer. Então, fizemos aqui a nossa primeira questão. Vamos seguindo o roteiro aí. Vou projetar a nossa segunda questão. Qualquer coisa, pausa o vídeo, certo? E vamos que vamos. Questão 2, vamos lá. Henrique realizou uma análise minuciosa de seus gastos mensais e conseguiu categorizá-los em 3 grupos principais. Então, ele gasta com aluguel, contas e alimentação. São os seus 3 gastos, né? Que é mais ou menos o padrão do ser humano. Seu salário mensal é de 2 conto, 2.000. Ele destinou 45% do valor para aluguel e ele gastou R$600 com contas. Sabendo disso, assinalar a alternativa que apresenta o valor que Henrique gastou com alimentação. Então, a primeira conta que nós temos que fazer, 45% de 2.000. Fazendo essa conta, a gente descobre quanto que ele está gastando com aluguel. 45%, você sabe que é 45 sobre 100. E aí você coloca vezes 2.000, correto? Então, nós vimos lá na teoria, vamos reforçar. O D aqui, ó, você sabe que é o mesmo que multiplicação, correto? Então, tá ali, ó, 45 sobre 100, que é a definição que nós vimos, vezes 2.000. Aí, agora, então, você vai ter o seguinte. Eu vou cortar aqui 2 zeros. Nós vamos sobrar com 45 vezes 20. Aí, você pode pensar um mecanismo mental. Por exemplo, 45 vezes 10, 450. Né? Então, mais 450 é 900. Então, é o valor que você já vai mentalizando. Então, dos R$2.000, ele gasta R$900 com o seu aluguel, certo? E ele aí o problema já forneceu o valor, ele gasta R$600 com contas. Então, se você pegar 900 mais os 600, já vai dar aqui, ó, R$1.500 do seu salário. O problema fala quanto que ele gasta com alimentação. Então, basta você fazer a diferença. 2.000 menos 1.500. Ele vai gastar com alimentação um total de R$500, que foi a pergunta do problema. Pelas alternativas, ficamos ali com a letra B. Tá certo? Muito bem. Resolvemos aí, então, a questão de número 2. Vamos prosseguindo. Deixa eu pegar aqui a próxima. Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. A questão de número 3 vai falar assim. Certo dia, em uma loja, entraram 200 clientes no total. Desses, 45% eram homens, dos quais, veja bem, olha as etapas. Tem aluno que já vai fazendo a conta, tem aluno que lê tudo primeiro, dos quais 2/3 estavam usando relógio. E dos outros 55%, correspondentes às mulheres, 30% delas estavam usando relógio. Então, é correto afirmar que o total de clientes que entraram na loja usando relógio naquele dia corresponde a... Bom, então vamos lá, né? O que acontece? Nós temos um total de 200 clientes, certo? 45% eram homens. Então, eu vou pegar aqui, ó, 45% de 200, correto?
45% de 200. 45% é 45 sobre 100, que multiplica 200. Então, 45 sobre 100 que multiplica 200. Vou cortar aqui 2 zeros. 45 vezes 2 é igual a 90. Então, dos 200 clientes, 90 eram homens. Certo? E aí, desse total de homens, 2/3 estavam usando relógio. Então, nós temos que fazer essa conta aqui, ó. 2/3 de 90. Aí é um tópico que você estuda lá na parte de frações. 2/3 de 90 é o mesmo que 2/3 vezes 90, correto? E aí você vai fazer aqui, ó, 90 vezes 2, 180 dividido por 3, isso vai ser igual a 60, né? Então, qual que é a nossa conclusão? Dos 90 homens, 60 estavam usando relógio. Essa é a nossa conclusão. Aí, 55% são mulheres. Eu nem preciso fazer a conta dessa forma. Basta você, né, fazer a diferença. 200 menos 90 vai dar 110. Então, nós temos um total de 110 mulheres. Aí o problema fala que do total de mulheres, 30% estavam usando relógio. Então, a gente tem que fazer 30% de 110. Tem aluno que vai pensando assim, 10% de 110, entendeu? E depois multiplica por 3. Não tem problema nenhum. Mas vamos lá. 30%, 30 sobre 100, que multiplica, 110. Vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros. 3 vezes 11, 33. Ou seja, das 110 mulheres, 33 mulheres estavam usando relógio, correto? Então, feitos os cálculos, distribuídos os cálculos, o problema pergunta ali no caso, né? Quantas pessoas ao todo dos clientes estavam usando relógio. Então, o total são 60 homens mais 33 mulheres. Vai dar um total de 93 pessoas, né? 93 clientes. Então, aqui, pelas alternativas, ficamos com a letra D. Tá certo? Muito bem. Como o nosso material tem essa primeira listinha de questões, tem 7 questões, a gente já fez agora as 3 primeiras. Qualquer coisa, vai pausando o vídeo, você pode acelerar o vídeo, voltar, fica à vontade. Beleza? Então eu vou fazer assim, eu vou encerrar essa nossa aula e na próxima nós vamos fazer as outras 4 questões. Fechou? Show de bola? Então eu te vejo na próxima. Aula de número 3 agora, do nosso capítulo de porcentagem. Vamos encerrar essa nossa listinha que tem aí, faltam 4 questões para a gente fechar, tá certo? Vamos lá então, paramos aqui na questão de número 4. Vamos lá, a questão fala assim, um elevador pode transportar até 600 quilos e estava com 15% acima do limite. O excesso de carga que ele estava acusando era de... Então, uma questãozinha básica, uma porcentagem simples. Que conta que você tem que fazer? 15% de 600 quilos. O valor que a gente encontrar é o valor que estava acima do peso. Então, 15% aqui, você sabe que é 15 sobre 100, que multiplica 600. Então, eu vou cortar aqui 2 zeros, vamos sobrar aqui com 15 vezes 6. Fazendo esse produto aqui, 90 quilos. Então, ele estava com 90 quilos
acima do seu limite, que foi a pergunta do problema, e aí ficamos aqui com a letra A, tá certo? Então, a primeira questão dessa nossa aula foi para aquecer os motores, trabalhamos aí a questão de número 4, vamos pegar aí a questão de número 5, que vai falar assim: os funcionários de um depósito de material de construção carregaram um caminhão com 3.200 lajotas. Ao fazer a entrega dessas lajotas, eles perceberam que 864 lajotas estavam com defeitos e tiveram que fazer a troca dessas por outras. Com base nessas informações, é correto afirmar que a porcentagem de lajotas que apresentaram defeitos é de... Então vamos lá, a questão é o seguinte, a gente vai montar aqui, vou até colocar assim, ó, nós temos um total de 3.200 lajotas, certo? E aí nós temos ali 864 com defeitos. Aí é o seguinte, vamos montar aqui uma regrinha de 3 simples, porque o problema quer saber o seguinte, quantas que estavam com defeito em porcentagem, tá certo? Até você pode olhar também as alternativas. Então eu vou fazer assim, ó, 3.200 lajotas equivale a 100%, certo? Então, 864 lajotas equivale a X. Vamos resolver isso aqui. Multiplicando em cruz, você vai ter 3.200 que multiplica X, vai ser igual a 864 vezes o 100. Então, 3.200x vai ser igual. Aqui vai ficar 86.400, correto? Perfeito. Aí agora, você divide, ó. X vai ficar 86.400 sobre 3.200, tá certo? E aí eu vou cortar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros. Você vai ter que X é igual a 864 dividido por 32. Quando você faz essa divisão, você vai achar 27%. Então, a quantidade de lajotas que deram defeito equivale a um total de 27%. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra C. Já trabalhamos então nessa nossa terceira aula, nessa segunda aula de questões, 2 exercícios, 4 e 5. Então tá faltando aí 6 e 7 para a gente fechar essa nossa primeira lista. Então, bora lá, vamos pegar a questão de número 6. A questão fala assim: no quadro de funcionários de uma empresa constam 360 funcionários, sendo 55% mulheres. Da quantidade de homens, aproximadamente 45% tem o ensino superior completo. O número de funcionários homens que não possuem o ensino superior completo é de aproximadamente. Então vamos por etapas aqui. Nós temos 360 funcionários. Então esse é o primeiro ponto. 360 funcionários. 55% são mulheres. Vamos fazer essa conta aqui? Então eu vou fazer assim, ó. 55% de 360. Esse total é o total de mulheres. 55%, você já sabe que é 55 sobre 100, correto? Aí você coloca vezes 360. E aí agora então você vai fazer o seguinte. Eu posso cortar aqui um zero com esse zero. 55 vezes 36 é 1.980. Aí você tem aqui, ó, dividido por 10 que ficou. Corta aqui um zero com esse. Nós vamos ter um total de 198 mulheres. Certinho?
Você consegue perceber que na medida que você vai fazendo os exercícios de porcentagem, você vai vendo um padrão. Então, preste atenção. Aí, fizemos o cálculo ali do total de mulheres. Homens, você vai fazer assim, ó, 360 menos 198. Nós vamos ter ali 162 homens. Bom, distribuímos, vimos a quantidade de mulheres, vimos a quantidade de homens. Aí agora é o seguinte, o problema fala que da quantidade de homens, 45% tem ensino superior completo. Então, primeira conta, eu vou pegar aqui, ó, 45% de 162, certo? 45% é 45 sobre 100, que multiplica 162. Aqui você pode fazer diferente, ó. Se você dividir 45 por 100, você sabe que é 0,45. Então você coloca 0,45 vezes 162. Quando você faz esse produto, você vai achar 72,9. E aí, essa galera tem ensino superior. E veja bem, porque você pode olhar e falar assim, professor, como é que nós vamos quebrar uma pessoa? Eu tenho 72,9 homens que têm ali um ensino superior. Veja que o problema foi deixando claro que nós estamos pegando valores aproximados. Eu poderia aproximar, certo? Só que eu vou deixar para aproximar no final. Então, 72,9 tem ensino superior. Mas o problema está perguntando quantos funcionários homens que não possuem o ensino superior. Então, o que acontece? Basta a gente fazer a diferença. Você vai fazer 162 menos 72,9. Quando você faz essa diferença, você vai achar 89,1. E aí, aproximando, nós vamos ter 89 homens, funcionários, que não possuem ensino superior. Pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra C. Tá certo? Fizemos a questão de número 6 e vamos fechar essa lista agora. Vamos para a questão de número 7, que vai falar o seguinte: certo número de caixas iguais devem ser transportadas de um depósito para outro. Em um dia, 84 caixas foram transportadas, o que corresponde a 60% do número total de caixas do depósito. Então aqui, ó, 84 caixas equivale a 60%. Veja bem, no dia seguinte, as caixas restantes, que 40%, foram transportadas. O número de caixas transportadas no dia seguinte foi, então eu vou pôr aqui, ó, 40% equivale a X. Montamos uma regrinha de 3 simples. Vamos resolver. Aqui, 60 que multiplica X é igual a 84 que multiplica 40, correto? Então, fazendo aqui a conta, 60x é igual a 84 vezes 40 é 3.360. E aí você vai ter que x vai ficar 3.360 dividido por 60. Fazendo essa divisão, x vai ser igual a 56. Então, no dia seguinte, estavam faltando serem transportadas 56 caixas. E aí elas foram transportadas. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B. E com isso fechamos aí, né? Fizemos a nossa teoria e trabalhamos aí essa nossa primeira listinha direcionada com 7 questões específicas.
Primeira coisa que eu sugiro para você agora, pegue a lista, né? Refaça, mais uma vez, a matemática, o bom é disso, é atemporal, né? É importante que você perceba os detalhes. Na medida que você vai fazendo exercício, eu tenho que pensar em todo mundo, então eu tenho que fazer todas as etapas, mas você pode ir pulando algumas etapas, principalmente em porcentagem, entendeu? Sem problema nenhum. A ideia é que, com o passar do tempo, na medida que você vai praticando, você vai ganhando habilidades e vai enxergando, né, mais e mais atalhos, tá certo? Bom, então é o seguinte, qualquer coisa, né, conte aí comigo, mande mensagem e vamos rumo à sua aprovação, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Te vejo lá.